Bom, meus amigos, no feriado de 12 de outubro de 1998, numa segunda-feira, há 2 dias de eu completar 25 anos e faltando um mês para ele se formar em desenho industrial na FAAP, o meu amigo Sérgio estava à beira de uma represa onde ele tinha ido passar o final de semana prolongado com a namorada e alguns amigos. Então, segundo o relato dessas testemunhas, à tarde, quando eles estavam se preparando para deixar o local e ir embora, sentou uma borboleta no braço desse amigo meu, Sérgio. Então, para surpresa de todo mundo, ele decidiu voltar para a lagoa para dar um último mergulho antes de ir embora. Então foi naquele momento, aos 26 anos, afogado, que a sua vida chegou ao final. Então eu vou contar para vocês como que essa pessoa, que teve uma vida tão breve como a borboleta, alterou o rumo da minha vida em 2 momentos, tanto na sua chegada quanto na sua partida. Em 1988, eu fui estudar mecânica no Senai. E paralelo a isso, eu estudava na oitava série, à noite. E eu sempre tive uma ideia comigo, assim, de que eu queria fazer algo grande. Então eu sempre quis estudar numa escola boa. Naquele momento no Senai, o sonho de todo moleque que estudava lá naquela época era ir estudar no curso técnico do Senai em São Paulo, na escola Senai suíço-brasileira. E para mim isso era uma coisa impensável naquele momento, né? Então foi terminando esse ano, eu comecei a pensar no que eu ia estudar e eu decidi começar a fazer o segundo grau técnico em eletrônica. Então em 1989, eu com 15 anos, eu comecei o curso técnico de eletrônica. No primeiro semestre eu terminei o Senai, eu já fui trabalhar numa metalúrgica. Só que no final do ano, eu cheguei na conclusão que técnico em eletrônica não era o que eu queria fazer na vida. Então eu acabei terminando esse ano aí, mas acabei desistindo do curso. Então, em 1990, começou o ano, eu trabalhando nessa metalúrgica e eu fiquei sem estudar durante esse ano aí. Então, foi no começo desse ano, eu com 16 anos, veio trabalhar ali junto com a gente o Sérgio. Ele era de Santo André, os pais deles eram separados, ele morava com a mãe dele lá, então ele tinha vindo passar uma temporada aqui e morar com o pai dele. E foi aí que ele acabou entrando nessa metalúrgica para trabalhar junto comigo. E ele era completamente diferente da molecada que eu conhecia. Ele tinha o cabelo comprido, ele era skatista, ele falava de bandas de música que eu nunca tinha ouvido falar, música eletrônica. Ele falava de roupas de marca, sobre moda, ele falava sobre artes, ele gostava de desenhar, ele falava que ele queria estudar design no Senai. Então, até aquele momento, eu nunca tinha ouvido falar do Senai de artes gráficas, que ele desejava ir estudar. Então, ele chegou com muitas novidades assim, e a gente acabou formando um laço muito grande de amizade. Apesar de esse período inicial ter sido muito curto, a gente trabalhou ali junto 3 meses, ele acabou passando no Senai, aí ele voltou para Santo André para morar junto com a mãe dele e para ele estudar no Senai de artes gráficas. A gente perdeu o contato. Então, nesse ano aí, de 1990, eu passei o ano inteiro sem estudar, e aí no ano seguinte, em 1991, eu também não estudei. Eu trabalhava durante o dia nessa metalúrgica e à noite eu ficava à toa lá com os amigos. Então eu com 17 anos comecei a sair, né? Então foi nesse momento que eu comecei a querer descobrir as coisas que até então eram proibidas para mim. Então a partir do momento que eu comecei a sair nos bailinhos, eu já comecei a tomar uma cervejinha, né? Comecei a beber. Em seguida eu experimentei o cigarro, eu comecei a fumar. Depois de um tempo eu acabei experimentando a maconha. Quando eu decidi experimentar, tipo, a droga, né, era uma curiosidade porque naquela época a gente achava que os maconheiros, né, as pessoas que usavam droga, eram os malandros, né, os caras espertos, assim. E toda molecada que vivia naquela época lá junto comigo, aparentemente não pensava em nada, assim, em relação ao futuro. E eu tava naquela, mas eu tinha aquela sensação comigo de que eu precisava fazer alguma coisa, só que eu não sabia o que. No ano de 1992, depois de 2 anos sem estudar, eu comecei a estudar num colégio fazendo o segundo grau normal, assim. E eu comecei a ficar meio desanimado. Eu comecei a ver que também o segundo grau não significava nada para mim. Então eu acabei interrompendo também novamente os estudos no segundo grau. E fiquei à toa, né? À noite eu ficava com a molecada, a gente ficava na praça lá e eu comecei a fumar maconha.
Só que nesse período aí, eu não tinha contato com o fornecedor. Então eu fumava quando eu estava junto com a molecada lá, né? Aí depois de um tempo, eu experimentei a coca. No final do ano de 1992, que eu tinha passado sem estudar e estava encaminhando para droga, né? Como os amigos meus lá, eu estava também de saco cheio da metalúrgica. Eu queria mudar. Então no final de 1992, eu pedi demissão da metalúrgica e fiquei por um período sem trabalhar. Então foi nesse período que eu estava encaminhando para essa vida aí. Quando começou o ano de 1993, eu decidi, falei que eu ia mudar a minha profissão, a minha área. Então eu comecei a estudar na Escola Técnica Estadual, eu comecei a estudar o curso de administração e eu arrumei um emprego de office boy. Isso no primeiro semestre de 1993. Então foi nesse momento que um dia chegou uma carta para mim desse amigo meu, o Sérgio lá. A gente acabou passando 3 anos sem contato nenhum. Então era uma carta de 2, 3 páginas, onde que ele contava muitas coisas, as novidades dele, da vida dele lá, ele estudando no Senai. Entre as coisas que ele falou lá nessa carta, ele disse que estava abertas as inscrições para o curso de artes gráficas lá do Senai. E ele escrevia lá, né? Vem pra cá, vem estudar aqui. Não vai ficar que nem esses outros caipira aí, fumando droga aí, sem nenhuma esperança na vida aí, né? Eu li aquela carta ali, fiquei muito contente, mas não me passou assim pela minha cabeça, de fato, eu ir lá atrás desse curso aí. Então, eu estudava na Escola Técnica Estadual e num dia lá numa aula com a professora de educação artística, eu comentei com ela, né, que esse amigo meu tinha falado para eu ir lá estudar. E aí ela pegou e falou para mim, ela falou, por que você não vai? E eu peguei e fiquei pensando assim, né, chegou no outro dia, eu trabalhava como office boy, eu tava na rua, eu acabei passando no Senai, as inscrições estavam abertas realmente, eu acabei fazendo minha inscrição ali, sem pensar muito. Quando chegou o momento de fazer o teste, eu fui lá, prestei o teste e eu passei no Senai, de artes gráficas em São Paulo. E eu fiquei muito empolgado, mesmo sem saber direito o que significava o curso de artes gráficas, né? Eu não sabia, para mim era só interessante o fato de ser diferente da mecânica, da eletrônica e também por ter a palavra artes, né? Então eu fiquei muito empolgado com aquilo ali. Eu cheguei em casa e falei pro meu pai, eu falei, pai, eu vou para São Paulo estudar no Senai lá. E ele ficou muito preocupado, né? Porque ele já tinha visto que eu já tinha desistido do curso de eletrônica. Eu já tinha começado o segundo grau numa escola lá, já tinha parado. Agora eu estava começando o curso em administração, também estava querendo desistir. Eu também já tinha parado de trabalhar na metalúrgica lá, falando que eu não queria mais trabalhar na mecânica. Então ele ficou pensando, né, que eu indo para lá, logo eu ia acabar desistindo, e ele também ficou pensando nas condições, né, que ele não tinha condições de me manter lá em São Paulo, né, eu estudando lá. Só que, de acordo com a minha insistência, um dia eles fizeram uma reunião lá, ele e meu irmão mais velho, e eles decidiram que eles iam fazer uma força lá e iam me ajudar a estudar no Senai. Quando eu cheguei lá, esse amigo meu já estava no último semestre, no 7º semestral. Então a gente estudou lá por esse período, durante um semestre ali, e terminado esse semestre, esse amigo Sérgio de novo saiu, foi tocar a vida dele lá, e eu segui estudando no Senai. E novamente a gente perdeu o contato. Então, nesse período do Senai, às vezes eu fumava quando eu vinha para Americana, quando eu encontrava algum amigo meu assim, mas nesse período a droga não era um problema, né? Porque era de vez em quando que eu fumava. Só que foi muito difícil eu passar esse momento lá em São Paulo, porque eu ganhava uma ajuda de custo, uma bolsa de estudo, né? Que era muito pouca. Eu não tinha dinheiro para nada. Então, eu passava muita dificuldade lá. Então, em diversos momentos, eu pensei em desistir do curso, mas eu acabei seguindo em frente. E o curso técnico em artes gráficas no Senai, naquela época, era a maior especialização do setor gráfico. A gente estudava em período integral, né? Era o dia inteiro. De manhã tinha as matérias do segundo grau, como matemática, física, enfim. E depois do almoço, a gente tinha as matérias técnicas. Então, o curso envolvia todas as áreas do setor gráfico. Então, eu me especializei na parte de criação. Só que eu não sabia o que eu queria da vida. Eu tinha ido estudar lá de paraquedas, sem saber direito o que eu queria fazer da vida. Então, no final de 1996, eu concluí o curso do Senai, só que eu não queria trabalhar na área de criação. Então, eu fui fazer um estágio no início de 1997, numa gráfica, como orçamentista. Só que eu comecei ali no início de 1997 e foi nesse momento que novamente eu recebi uma carta do meu amigo Sérgio.
Depois de 3 anos sem contato de novo, ele entrou em contato comigo, mandou uma carta para mim, dizendo que na agência que ele trabalhava, estava precisando de um estagiário lá, para eu ir lá fazer um estágio junto com ele. Então eu acabei saindo dessa gráfica e fui fazer um estágio lá na agência que esse amigo meu, Sérgio, trabalhava. Era uma agência pequena, tinha a diretora, que era a dona, tinha esse Sérgio e mais um outro rapaz lá, que eram os designers, né, da agência. Então eu cheguei lá para fazer estágio, para ajudar eles na parte de criação. Só que logo em pouco tempo eu comecei a ajudar a diretora, a dona da agência, né? E ela falou que eu tinha talento para o marketing. No meio do ano de 1997, ela me pagou um curso e eu fui fazer um curso intensivo de marketing na ESPM. Então o meu cargo ali se tornou assistente de marketing. Eu ajudava ela com atendimento nos clientes, eu fazia produção gráfica, ou seja, eu acompanhava a produção de materiais, eu ajudava ela no planejamento estratégico de algumas empresas, eu ajudava ela a organizar alguns eventos. Então eu estava o tempo todo em contato com as pessoas, com clientes, com fornecedores. E eu comecei a coordenar o trabalho interno ali na agência. Então eu ia, por exemplo, num cliente, eu pegava o briefing, eu chegava lá, eu mesmo passava o briefing para o Sérgio e para o outro amigo meu que trabalhava lá, para eles criarem algum material que era necessário, e eu também acabava sendo o redator desses trabalhos. Então, como criação, fazia esse trabalho de redação. Então, em 1998, eu comecei a participar de eventos, eu comprei um terno, comecei a usar terno nessas reuniões, eu estava o tempo todo em contato com as pessoas, eu estava me tornando um profissional de relacionamento, de marketing, de negócios. Comecei a namorar uma menina, que ela era daqui da região aqui. Naquele momento, parece que finalmente eu tinha encontrado o rumo da minha vida, né? Então eu estava muito feliz naquele momento lá. E esse amigo meu, o Sérgio, ele era uma pessoa muito talentosa. Ele era o principal designer ali da agência, né? A nossa diretora tinha contato com bastante gente influente. Então, naquele período, esse meu amigo Sérgio, ele acabou fazendo alguns trabalhos com 2 designers que eram muito conhecidos na época, né? Reconhecidos nacionalmente. Então, a carreira dele estava também com um futuro muito promissor. Ele era espírita, esse amigo meu. Então, ele fazia trabalho voluntário com crianças lá no centro espírita. Ele tocava violino e ele também ajudava as crianças lá com aulas de violino. Ele era um cara que tinha uma origem muito humilde, então ele ajudava muito a família dele. O sonho dele era estudar design industrial na FAAP. Então ele conseguiu financiamento com a prefeitura de Santo André e ele conseguiu estudar desenho industrial na FAAP. Ele era um cara muito esforçado, um cara muito antenado com as novidades, com as coisas modernas assim. Como a gente convivia o dia inteiro, né, a gente era parceiro de trabalho ali, a gente acabou formando uma amizade muito grande. Então o Sérgio era o meu melhor amigo naquele momento lá. Uma pessoa que eu admirava muito. Até que chegou no dia 12 de outubro, que eu já falei para vocês, que ele, infelizmente, acabou perdendo a vida. E esse acontecimento teve um impacto muito grande assim na minha vida. E isso estragou a minha cabeça. Porque eu vendo todo aquele esforço dele, ele faleceu faltando um mês para ele se formar na FAAP, né, em desenho industrial, que era o sonho dele, que ele tinha conquistado aquilo ali com tanto esforço, né, com tanta dificuldade. A única coisa que vinha na minha cabeça é que não valia a pena se esforçar. Então isso me deixou muito deprimido e com a partida dele, acabou faltando uma pessoa ali para trabalhar na arte, né? Porque tinha 2 pessoas. Então foi nesse momento que eu precisei fazer alguns trabalhos de arte, que era a coisa que eu tinha estudado, mas que eu não tinha prática nenhuma. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos ali, e eu fazia o texto, e eu também acabava fazendo a arte. Então eu acabei criando alguns trabalhos ali, tanto o texto quanto a arte. E isso acabou formando um pequeno portfólio para mim ali. Só que em 1999, foi morar em São Paulo um amigo meu de infância, e ele usava droga. E para piorar a situação, ele foi morar no meio do caminho entre a minha casa e o trabalho. Então eu comecei a sair do meu trabalho e comecei a passar na casa desse amigo meu aí. Então eu ia lá para casa dele e foi nesse momento que eu voltei a fumar maconha. Porque até então, né, naquele período do Senai, eu praticamente não usei mais droga. Só que eu e esse amigo meu, às vezes a gente ia lá pegar uma porção de maconha,
E não tinha. Para não perder a viagem, a gente começou a pegar uma porçãozinha de coca. E foi aí que eu tive pela primeira vez um contato direto com um fornecedor de droga. Eu comecei a pegar e usar escondido, porque eu morava até então com outros amigos e nenhum deles usava droga. Então foi assim que essa coincidência, a perda do Sérgio, que causou um impacto muito grande na minha vida, no meu estado de espírito, de ânimo, e também essa chegada de um amigo meu de infância que usava droga, e depois logo em seguida eu tive o contato direto com o fornecedor. Então foi essa coincidência que acabou mudando completamente o rumo da minha vida. Então, durante esse ano de 1999, né, eu comecei a frequentar a casa desse amigo meu, eu comecei a me estressar com o trabalho, eu terminei o namoro que eu tinha com a menina daqui e eu tava totalmente confuso, sem esperança. Então foi no final de 1999, eu pedi demissão dessa agência, voltei a passar um tempo aqui com meus pais. Então foi nesse período, no início do ano de 2000, que eu recebi uma carta de uma menina que tinha estudado comigo no Senai. Então ela disse que na agência que ela tinha trabalhado lá, estava precisando de um estagiário e para eu ir lá para ver se eu conseguia essa vaga. Então eu fui fazer essa entrevista, o que eu mais queria fazer era a redação, que era o que eu tinha mais experiência. Então quando eu fui fazer essa entrevista, eu fui fazer a entrevista para trabalhar como redator. Só que a diretora de criação que me entrevistou naquela época, ela viu os meus trabalhos e ela falou para mim assim: "Você tem certeza que você quer trabalhar como redator? Porque você tem um bom gosto, você tem uma boa mão para trabalhar com a arte, né? Você tem certeza que você quer ser redator?" E eu não tinha. Há pouco tempo atrás, pela primeira vez, eu sabia que eu queria trabalhar com marketing. E agora, de novo, eu já não sabia mais o que eu queria fazer da vida. Então, eu me deixei levar. E eu consegui entrar nessa agência para trabalhar como diretor de arte júnior. Então, foi esse o início de uma nova carreira minha, que eu trabalhava muito no início para ser bom, só que, paralelamente a isso, eu comecei a usar a droga, né? De início foi pouco, mas foi assim que começou tanto a minha carreira, que eu teria sucesso no futuro, quanto o meu uso e o abuso de droga, que também teria uma consequência muito grave no futuro, né? E como vocês sabem, eu me tornar o tiozão da cabeça estragada. Então, meus amigos, se hoje realmente eu tenho uma missão de compartilhar a minha história, a minha experiência, e com isso eu poder inspirar, ajudar outras pessoas a mudar de vida, essa missão minha começou há 34 anos atrás, no dia que eu conheci esse amigo meu, o Sérgio.